A maioria das quedas não são acidentes. O nosso corpo envia sinais, mas muitas vezes ignoramos-los. Depois dos 60, esses sinais tornam-se mais evidentes. Uma pequena hesitação ao subir um passeio, uma breve tontura ao levantar. São pistas importantes que não devemos descurar. Se os reconhecer a tempo, ainda tem a oportunidade de mudar as coisas. Hoje, vamos descobrir 5 sinais simples que o ajudarão a recuperar o equilíbrio e a sentir-se novamente seguro a cada passo. O primeiro sinal: precisa de usar as mãos para se apoiar e se levantar. Esta ação diária, aparentemente simples, é na verdade um indicador importante da força do seu corpo. Este movimento, que parece inofensivo, muitas vezes revela que as suas pernas estão a perder força, especialmente os músculos que suportam o peso do corpo e garantem a estabilidade. Muitas pessoas pensam que é apenas cansaço ou que a cadeira é demasiado baixa, mas muitas vezes há mais por trás. Pode significar fraqueza muscular, por vezes mesmo antes de notar outros sinais. Ao apoiar-se nas mãos, usa menos os músculos quadríceps e glúteos, que são extremamente importantes para manter a estabilidade. Estes músculos são como os pilares da sua capacidade de movimento e independência. Quanto menos os usamos, mais fracos se tornam. É um ciclo vicioso. A fraqueza leva a menos atividade, e menos atividade enfraquece ainda mais. É como se diz: a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Tente. Da próxima vez, levante-se devagar, sem pressa, e controle o movimento. Dedique um momento para sentir cada parte do movimento. Coloque os pés bem assentes no chão, incline o corpo para a frente e depois levante-se, usando as pernas. Desta forma, vai envolver melhor os músculos das coxas e dos glúteos. Este pequeno desafio diz muito sobre a sua força muscular. Mesmo uma ligeira dificuldade em levantar-se pode ser um sinal de alerta que não deve ser ignorado. Se for difícil, não há problema. O mais importante é notar e fazer progressos. Cada tentativa conta, mesmo a mais pequena. Respire fundo antes de se levantar e visualize o movimento na sua mente. Pensar no movimento com antecedência permite executá-lo melhor e fortalece a ligação entre o cérebro e os músculos. Cada tentativa envia uma boa mensagem ao cérebro: eu consigo. Esta confiança constrói-se gradualmente, com cada pequeno sucesso, tal como em Portugal se diz: grão a grão, enche a galinha o papo. Se precisa frequentemente de ajuda, lembre-se de fortalecer as pernas com exercícios simples, como subir escadas ou fazer agachamentos parciais. Mesmo alguns minutos por dia podem fazer uma grande diferença a longo prazo. Nunca é tarde para voltar à forma. O mais importante é começar. Independentemente da idade ou da condição física atual, levantar-se sem usar as mãos é mais do que uma ação diária. É um símbolo de independência, autoconfiança e autonomia. É um teste valioso para o seu equilíbrio. O equilíbrio é extremamente importante para prevenir quedas e permanecer ativo por mais tempo, assim como os nossos avós, que até tarde simplesmente andavam de bicicleta. Comece passo a passo, ao seu próprio ritmo. O mais importante é a ação regular e a paciência. Verá que a confiança vem com a prática. Cada pequeno passo em frente é uma vitória sobre o tempo e a falta de movimento. O segundo sinal: hesitação ao andar. Este breve momento de hesitação, esta incerteza antes de dar um passo, não é de todo insignificante. Muitas vezes revela uma mudança sutil na forma como percepcionamos o equilíbrio e a segurança. Esta hesitação significa, muitas vezes, que está a perder a confiança no seu equilíbrio. Sente que cada passo exige mais atenção do que antes, como se o chão pudesse surpreendê-lo a qualquer momento. Avança, depois para, como se cada passo tivesse de ser controlado. Por vezes, fica parado, a olhar para o chão, procurando a melhor forma de prosseguir em segurança. Por vezes, é uma pausa antes de uma porta, ou de mudar de direção. Estes momentos de paragem surgem frequentemente quando é preciso atravessar um limiar, manobrar entre móveis ou subir escadas. Outras vezes, é o medo de tropeçar, especialmente em superfícies irregulares ou escadas. Mesmo um tapete simples ou um único degrau podem parecer um enorme obstáculo. Esta cautela pode limitar o que pode fazer sozinho. Com medo de cair, por vezes move-se menos, o que pode diminuir ainda mais a sua autoconfiança.
Mas existem formas simples de recuperar a confiança. Concentre-se num ponto à sua frente e caminhe devagar, mas com determinação. Respire fundo antes de começar a mover-se. Ao escolher um ponto fixo ao longe, mantenha um olhar e uma postura estáveis. Isso ajuda a manter a cabeça erguida e a ver melhor os obstáculos no seu caminho. O seu cérebro será capaz de antecipar melhor cada movimento. Ao manter uma postura reta e olhar para a frente, dá ao seu corpo as informações de que precisa para se mover com mais segurança. Ao andar com cuidado, como se estivesse a pisar ovos, coloque primeiro o calcanhar e depois role o pé para a frente. Esta técnica simples, mas eficaz, ajuda a controlar melhor cada passo e reduz o risco de perder o equilíbrio. Esta forma controlada de andar ajuda a limitar a oscilação. Permite-lhe sentir o chão sob os pés e distribuir melhor o peso a cada movimento. Não se julgue demasiado depressa. Esta hesitação é um sinal, não uma fraqueza. Significa simplesmente que o seu corpo lhe pede mais atenção à forma como se move. Andar com uma bengala ou canadianas pode ajudar a recuperar a confiança. Estas ajudas servem para o ajudar, não para o recordar de qualquer fraqueza. Organize o seu espaço de vida para evitar obstáculos. Um ambiente limpo, sem tapetes escorregadios ou objetos espalhados, reduz significativamente o risco de quedas. Pratique regularmente esta abordagem consciente. Quanto mais praticar, mais o seu corpo recuperará o equilíbrio e a estabilidade. Apenas alguns minutos por dia são suficientes para fortalecer a coordenação. Mesmo pequenos exercícios de equilíbrio, como ficar num pé só ou andar em linha reta, trazem benefícios claros. É uma forma calma, mas eficaz, de treinar. Com o tempo, notará que a sua hesitação diminui e a sua confiança regressa. Cada passo conta. Mesmo as mais pequenas melhorias são importantes e merecem ser celebradas. Andar significa recuperar a alegria do movimento, sem medo de cair. Significa também recuperar a liberdade de se mover, desfrutar de cada momento e saborear a autoconfiança recuperada a cada passo. Terceiro sinal: usa o corrimão em todas as escadas. Este hábito, digamos, mais cauteloso, muitas vezes indica uma perda de confiança no seu próprio equilíbrio. É como um patinador que de repente se sente inseguro em cima dos patins. Apoiar-se constantemente no corrimão significa que precisa de um suporte extra para se manter estável, quase como um miúdo que se agarra à mão do pai ou da mãe. Com o tempo, isto pode enfraquecer os músculos que o deviam apoiar, tal como um atleta que deixa de treinar e perde a forma. Não se apresse e sinta cada degrau debaixo dos seus pés, como um chefe que saboreia cada grão de sal marinho. Experimente pousar a mão no corrimão sem apertar. Um toque delicado, não um aperto forte. Concentre-se em como o seu pé sente o degrau, como um explorador a desbravar novos caminhos. Primeiro, pouse o calcanhar e depois role suavemente para a parte da frente do pé com a graça de uma bailarina. Se tiver receio de cair, peça-lhe alguém para o acompanhar. Pedir ajuda não é vergonha nenhuma. É como um bom amigo que nos dá a mão num caminho mais íngreme. O objetivo não é deixar de usar o corrimão, mas sim recuperar a confiança no seu equilíbrio, como um pasteleiro que reencontra a receita perfeita do seu bolo de arroz. Pratique o equilíbrio num degrau baixo, subindo e descendo devagar, um pouco como aprender um novo passo de dança folclórica. Este exercício simples vai despertar os músculos das pernas, como um café bem tirado pela manhã. Em breve, o corrimão estará lá para o apoiar ligeiramente, e não para ser uma necessidade, como um amigo que o empurra para a frente quando precisa. A sua confiança vai regressar, passo a passo, como a primavera depois de um inverno rigoroso. Usar o corrimão não é mal. É um sinal para se fortalecer e tornar-se mais independente, como um bom vinho do Dão que melhora com a idade. Quarto sinal: virar-se torna-se menos estável. Este aspecto é muitas vezes negligenciado, mas é crucial para a nossa mobilidade diária. Tal como um moleiro que vira o seu moinho ao vento, o nosso corpo precisa de se mover com fluidez. Virar não é apenas mudar de direção, é um verdadeiro teste para o seu ouvido interno, visão e músculos que o mantêm estável. Todos eles trabalham em conjunto para lhe dar equilíbrio, como uma corrente de bicicleta bem oleada. Talvez note que perde o equilíbrio quando se vira demasiado depressa.
ou que precisa de dar um passo extra para se estabilizar. Pode ser irritante, mas é um sinal importante que o seu corpo lhe está a enviar, como a luz de aviso no seu carro. Esta instabilidade significa que o seu corpo precisa de mais tempo para se ajustar. É importante prestar atenção a estes sinais e não os ignorar, tal como não ignoraria uma rachadura no seu barril de vinho. Tire um momento e depois vire-se devagar. Esta pequena pausa dá ao seu corpo tempo para se preparar para o movimento, como um marinheiro que ajusta as velas. Antes de se virar, pare um momento, olhe para onde quer ir e depois vire-se calmamente. Isso ajudá-lo a preparar-se para o movimento e a reduzir o risco de queda. Se sentir necessidade, apoie a mão na parede para segurança adicional. O apoio pode dar-lhe a confiança necessária para se virar sem sentir insegurança, como se tivesse recebido uma ajuda extra para descascar uma laranja. Virar-se no mesmo lugar, levantando ligeiramente os calcanhares, torna o movimento mais fluido. Isso envolve melhor os seus músculos, como uma orquestra bem afinada. Pratique isto diariamente, por exemplo, na cozinha ou na sala de estar. Quanto mais o fizer, mais confiança e equilíbrio desenvolverá, como um bom patinador que percorre quilômetros. Quanto mais conscientemente o fizer, mais o seu corpo se habituará a isso. Estar presente e repetir o movimento é a chave para melhorar a estabilidade, como a prática repetida de um novo passo de dança. Se sente tonturas com frequência ou tem a sensação de que vai cair, fale com o seu médico. É importante encontrar a causa destes sintomas, tal como procuraria a causa de um telhado a pingar. Virar-se também implica trabalhar a coordenação entre a parte superior e inferior do corpo. Esta sinergia é essencial para se mover de forma fluida e segura, como uma equipa perfeita. Um exercício simples. Fique de pé. Rode suavemente a cabeça, depois os ombros e, por fim, as ancas. Isso estimula a sua consciência espacial e ajuda-o a sentir-se mais presente no seu corpo, como se estivesse a tomar consciência de todas as direções do mundo. Com o tempo, irá recuperar a estabilidade ao mudar de direção. A prática regular dar-lhe-á mais confiança nas suas capacidades, como um pintor que aprimora as suas habilidades. Poderá mover-se, virar-se, até dançar sem medo. A alegria de se mover livremente está ao seu alcance, como um pastel de nata fresquinho. Manter a estabilidade começa com a consciência de como se move. Ao prestar atenção a cada movimento, fortalece o seu equilíbrio e confiança. Quinto sinal. Ficar parado torna-se mais difícil. O seu corpo mexe-se ligeiramente, o que é um sinal de que o equilíbrio em pé está a diminuir. Ficar parado exige mais esforço do que parece. Experimente ficar imóvel por alguns segundos, perto de algo estável, onde se possa apoiar. Repare como o peso do corpo se transfere de uma perna para a outra. Estes pequenos e naturais ajustes, quando acontecem com demasiada frequência, indicam perda de estabilidade. Este sinal é frequentemente notado quando se está na fila do supermercado ou em algum lugar sem apoio. Para melhorar, fique com os pés afastados à largura dos ombros, perto de uma bancada ou móvel estável. Feche os olhos por alguns segundos e depois abra-os. Este exercício ajuda a melhorar o sentido de equilíbrio e fortalece os músculos profundos que o sustentam. Comece com tempos curtos e vá aumentando gradualmente. Com a prática, o seu corpo lida melhor com estes pequenos ajustes. Uma postura estável é a base de todos os outros movimentos. Quanto mais trabalhar nisto, maior será a sua confiança. A sensação de estabilidade, mesmo que por alguns segundos, aumenta a autoconfiança. Cada progresso, por mais pequeno que seja, conta. E agora, a boa notícia. O seu equilíbrio pode sim melhorar. Mesmo depois dos 60 anos, o seu corpo tem uma capacidade de adaptação incrível, só precisa dos estímulos certos. Comece hoje mesmo com um exercício muito simples. Ao lado de um apoio estável, levante um pé e tente mantê-lo nessa posição por alguns segundos. Este pequeno hábito, praticado diariamente, ativa músculos profundos e melhora a comunicação entre o seu corpo e o seu cérebro. Não precisa de equipamentos caros, apenas de um pouco de persistência à moda portuguesa. Recuperar o equilíbrio é recuperar a liberdade. Poder passear livremente, com a mesma despreocupação de quem passeia pela Avenida da Liberdade, vai dar-lhe uma injeção de confiança. Se quiser aprofundar o tema e descobrir mais dicas, encontrará um guia prático no link abaixo.
Vamos juntos redescobrir a alegria de se mover sem preocupações e a liberdade de desfrutar de cada momento, como quem saboreia um bom pastel de nata com um café.